Por 6 anos dolorosos, a menina continuou a alcançar sua orelha direita. Era um hábito inconsciente, um pedido silencioso que o mundo inteiro ignorava. Cada médico, da famosa Mayo Clinic aos principais especialistas em neurologia do Johns Hopkins, da Suíça ao Japão, disse a mesmíssima coisa. Estamos impotentes, senhor. Dano nervoso permanente. Seu pai, Alexander Blackwood, gastou milhões de dólares, voou pelo mundo, exigiu que os especialistas a examinassem de novo e de novo. Cada um deles balançou a cabeça, ofereceu condolências e então entregou a conta. Mas então uma empregada comum notou o que ninguém mais tinha visto, e o que ela encontrou dentro da orelha daquela criança o deixaria incapaz de falar. Alexander Blackwood não era apenas rico. Ele era uma força, o chefe que controlava metade do submundo de Chicago. O homem cujo nome fazia uma cidade inteira gelar de medo. Ele tinha uma fortaleza de mansão nos subúrbios, um detalhe de segurança armado e um tipo de poder que a maioria das pessoas em Chicago não conseguiria imaginar em 20 vidas. Mas sua filha, Mia, tinha sido surda desde os 2 anos. Agora, com 8 anos, ela nunca tinha ouvido o vento de Chicago varrendo o lago Michigan. Nunca ouviu seu próprio nome. Sua esposa, Catherine, tinha sido morta em um assassinato por uma gangue rival quando Mia tinha apenas 2 anos. O choque foi grande demais. O médico disse que foi a razão pela qual a menina perdeu sua audição. Catherine nunca conseguiu ouvir sua filha dizer mamãe. E Alexander viveu com culpa todos os dias. Porque se ele não fosse quem ele era, sua esposa não teria morrido e sua filha não estaria presa no silêncio. Então ele continuou procurando, continuou pagando, continuou forçando médicos por todo o mundo a encontrar-lhe uma resposta. O que ele não sabia era que a resposta não viria de nenhum glamuroso hospital europeu. Não viria de nenhum especialista famoso. Viria da jovem mulher que ele acabara de contratar para esfregar seus pisos. Hazel Morgan, 27 anos, tinha sido uma excelente estudante de enfermagem até ser forçada a desistir em seu 3º ano. Na dura economia da América, um sonho não garante uma refeição. Ela não tinha conexões, ninguém para ajudá-la, apenas uma mulher tentando ganhar dinheiro suficiente para conseguir um transplante de rim para seu irmão mais novo. Mas Hazel notou algo sobre Mia que todo especialista com doutorado tinha perdido. Algo profundo na orelha da menina. Algo escuro. E em uma noite de neve forte, quando Alexander estava preso no centro da cidade, ela tomou uma decisão. Uma decisão que salvaria a vida da criança ou a faria ser morta pelo chefe da máfia mais implacável de Chicago. Se esta história tocou seu coração, por favor, clique em curtir para ajudar a espalhar sua mensagem significativa. Compartilhe o vídeo com qualquer pessoa que precise de um lembrete de que milagres às vezes vêm do lugar mais inesperado. E não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder a próxima história profundamente comovente. 6 anos atrás, em uma noite de dezembro tão fria que parecia cortar direto a carne, Alexander Blackwood estava sentado em uma sala de reunião selada no último andar de um hotel 5 estrelas no centro de Chicago. Parceiros da costa leste estavam expondo um negócio no valor de dezenas de milhões de dólares, mas Alexander não estava realmente ouvindo. Sua mente estava em casa com Catherine e Mia, pensando em quão claramente sua filhinha havia balbuciado o papai naquela manhã. Seu telefone vibrou. Ele pretendia ignorá-lo, mas era o número de seu detalhe de segurança residencial. Eles nunca ligavam a menos que algo estivesse errado. Alexander atendeu. A voz de Jonah, o chefe de segurança, tremeu e distorceu como se ele estivesse tentando falar e não conseguisse. Chefe, senhora Catherine, foi tudo o que foi preciso para o mundo de Alexander desabar. Ele saiu correndo da sala de reuniões, sem uma palavra para ninguém, jogou-se em um carro e disparou em direção à casa a 100 milhas por hora. Luzes vermelhas, sinais, leis de trânsito. Nada disso significava mais nada. Havia apenas um pensamento. Catherine, Mia, Deus, por favor, não!
Quando Alexander empurrou a porta e entrou na sala de estar, ele viu o inferno. Catherine estava deitada lá em mármore branco que havia sido manchado de vermelho. 3 ferimentos de bala em seu peito, seus olhos bem abertos, fixos no teto. Toda a vida se foi. E bem ao lado dela, a pequena Mia de 2 anos sentada no sangue de sua mãe. Pequenas mãos manchadas de vermelho escuro, sua boca gritando sem parar. Os gritos da criança rasgaram a noite, rasgaram a alma de Alexander. Ele avançou, puxou Mia para longe do corpo de Catherine e esmagou sua filha contra seu peito. Mia continuou gritando, gritando até sua voz ficar rouca, gritando até não haver mais som. Alexander berrou por uma ambulância, por Jonah, por qualquer um que pudesse ouvi-lo, mas ele já sabia que era tarde demais. Catherine se foi e a gangue Moretti, os rivais com quem ele vinha lutando por território, havia entregado uma mensagem em sangue. Naquela noite, depois que a polícia saiu, depois que o corpo de Catherine foi levado para o necrotério, Alexander sentou-se ao lado da cama de Mia até a manhã. A menina tinha parado de gritar, mas ela tinha parado de falar também. Parou de responder, parou de virar a cabeça a qualquer ruído, como se uma criança de 2 anos tivesse fechado a porta de sua alma, cortando todas as conexões com o mundo exterior. Os médicos vieram, examinaram-na e balançaram a cabeça. O trauma foi muito grande, disseram eles, e havia causado danos permanentes ao nervo auditivo. Mia nunca mais ouviria. Alexander se vingou. Em 3 meses, a equipe Moretti foi completamente varrida de Chicago. Um por um, do chefe aos soldados rasos, ninguém sobreviveu. Mas quando o último inimigo finalmente caiu, Alexander enfrentou uma verdade brutal. Sangue não podia comprar de volta o som. Sua filha ainda estava se afogando em silêncio e Catherine ainda não podia voltar à vida. Do outro lado da cidade, em um quarto alugado úmido no lado sul, Hazel Morgan estava vivendo com seus próprios fantasmas 8 anos antes, quando tinha 19 anos, e estava em seu 2º ano de escola de enfermagem. Sua mãe havia sido diagnosticada com câncer em estágio avançado. Seu pai havia saído quando Hazel era pequena e nunca olhou para trás. Hazel cuidou de sua mãe sozinha, através das noites brutais de quimioterapia, os dias de vômitos e exaustão. Os meses finais em que sua mãe era apenas pele e osso e olhos desesperançosos. Sua mãe morreu em uma manhã de outono. Hazel perdeu seus exames finais. Ela desistiu, vendeu tudo na casa para pagar a dívida do hospital. Então Tommy ficou doente. Seu irmão mais novo, seu único irmão, o menino que ela havia prometido à mãe que protegeria a todo custo, entrou em insuficiência renal. O custo da diálise toda semana engolia quase tudo do que Hazel ganhava de 3 empregos ao mesmo tempo. Ela servia mesas durante o dia, limpava escritórios à noite e fazia bico nos fins de semana. Ainda não era suficiente. Ontem à noite, Tommy tinha sido atingido por uma onda de dor insuportável. Seu corpo convulsionou na cama velha, lábios pálidos, suor encharcando. Hazel o segurou, chorando sem som, sussurrando promessas em seu ouvido que ela não sabia se conseguiria cumprir. Eu vou te salvar, eu juro. Eu vou encontrar o dinheiro. Você vai conseguir um rim novo. Você vai viver, Tommy. Você tem que viver. Esta manhã, quando Tommy finalmente adormecera de pura exaustão, Hazel rolou pelo telefone procurando trabalho e ela viu uma vaga de emprego para uma empregada doméstica na propriedade Blackwood. Um salário 5 vezes maior que o normal. Blackwood em Chicago. Todos conheciam esse nome. O chefe da máfia, o homem que matava sem pestanejar, um diabo usando pele humana. Mas Hazel não tinha outra escolha. Ela olhou para Tommy dormindo na palidez doentia de sua pele, nos hematomas deixados pelas agulhas. Então ela apertou o aplicar, mesmo que ela tivesse que entrar na toca do diabo. Ela o faria. Por Tommy, ela estava disposta a trocar tudo. Na manhã seguinte, Hazel estava diante do portão de ferro da propriedade Blackwood.
ambas as mãos cerradas ao redor da alça de uma velha e surrada bolsa que continha algumas trocas de roupa e seus pertences pessoais. O vento de novembro cortava como uma faca contra sua pele, mas ela sabia que estava tremendo por mais do que o frio. À sua frente estava uma fortaleza no sentido mais literal. Uma parede de pedra cinza, com mais de 4 metros de altura, envolvia toda a propriedade, encimada por uma linha de estacas de ferro afiadas como lanças apontadas para o céu. Câmeras de segurança estavam montadas em todos os lugares, uma a cada poucos metros, girando lentamente para observar todos os ângulos. Guarda-costas de ternos pretos patrulhavam com o ritmo constante de soldados em um campo militar. Cada homem carregando um volume suspeito debaixo do braço, onde uma arma estava escondida. Hazel respirou fundo, foi até a cabine de guarda e apresentou seus documentos. O guarda a olhou de cima a baixo com um olhar gelado, verificou a lista, então acenou com a cabeça. O enorme portão de ferro começou a abrir, lento e pesado, e Hazel entrou em um mundo que não parecia real. Uma entrada pavimentada com pedras corria direto para a mansão, estendendo-se diante dela como um sonho tão luxuoso que beirava o irreal. Os terrenos cobriam 15.000 pés quadrados, com gramados aparados à perfeição, mesmo no coração do inverno. Canteiros de flores adormecidos para a estação, ainda assim cuidados com meticulosa atenção, e uma fonte de mármore desligada no tempo gelado. A própria mansão era um castelo de estilo neogótico com agudas agulhas alcançando o alto, janelas de vitrais e uma fachada de granito cinza que parecia tanto magnífica quanto ameaçadora. Isso não era um lar, isso era território de um rei e tudo dentro dela gritava poder. Hazel subiu os degraus de pedra. As enormes portas de carvalho abriram e ela entrou no interior. Ar quente do aquecimento central a envolveu. Contudo, não podia afastar o frio se espalhando por seu peito. O salão principal era vasto, seu chão revestido com mármore italiano branco imaculado com veios cinza como vasos sanguíneos. O teto se elevava a 6 metros de altura, onde um gigantesco lustre de cristal pendia suspenso. Milhares de peças de vidro cintilando como lágrimas congeladas. Uma grande escadaria dupla curvava-se para o andar de cima. Seu corrimão esculpido com detalhes requintados. Um tapete vermelho correndo pelo espaço como um rio de sangue. Mas o que fez Hazel tremer não foi o luxo. Foi o silêncio. Nenhuma música, nenhuma conversa, nenhum riso. Apenas o som de seus próprios passos ecoando pela pedra e uma quietude pesada como chumbo pressionando tudo. Esta casa era rica o suficiente para roubar sua respiração. E ainda assim estava morta. Morta por dentro. Um homem apareceu do corredor esquerdo, movendo-se sem som, como se tivesse passado a vida inteira praticando como se tornar invisível. Ele tinha cerca de 55 anos, cabelo sal e pimenta penteado para trás, vestido em um terno preto sem uma única ruga. Seu rosto era frio como gelo, vazio de expressão, e seus olhos cinzentos, afiados como uma navalha, varreram Hazel da cabeça aos pés. Hazel Morgan. Sua voz não era uma pergunta. Era uma afirmação. Eu sou Crawford, o mordomo da propriedade. Siga-me. Não houve saudação, nenhum sorriso educado, nenhum calor de qualquer tipo. Hazel o seguiu em silêncio por corredores longos e ocos, passando por grandes pinturas a óleo, vasos caros e portas fechadas. Crawford a levou a um pequeno quarto nos aposentos dos serviçais onde ela viveria a partir de agora. Então ele se virou, cruzou os braços sobre o peito e começou a recitar as regras em uma voz tão fria quanto uma sentença de morte. Regra número 1. Você não fala com o Sr. Blackwood a menos que ele fale com você primeiro. Regra número 2. Você não o olha nos olhos sob nenhuma circunstância. Regra número 3. Você não põe os pés no terceiro andar.
Aquela é a área privada da senhorita Mia. E a regra mais importante, ouça com atenção. Crawford se aproximou, sua voz caindo em um sussurro aterrorizante. Você não interage com a criança de forma alguma. Não falar, não sorrir, não olhar, não se aproximar dela. A criança não existe para você. Você entende? Hazel assentiu, sua garganta seca. Crawford não parou. A empregada antes de você, uma jovem recém-saída da escola, sorriu para a senhorita Mia quando por acaso a encontrou no jardim. Apenas um sorriso. Ela foi demitida antes do pôr do sol daquele dia. Ele inclinou a cabeça, seu olhar perfurando Hazel como se pudesse atravessar a pele, e a anterior a essa era ainda mais curiosa. Ela tentou descobrir sobre a criança, fez perguntas a outros funcionários. Ela não trabalha mais em Chicago. Na verdade, ninguém sabe onde ela está. Um silêncio pesado se instalou. Hazel entendeu o verdadeiro significado por trás daquelas palavras. Ela engoliu, sua voz rouca e seca. Eu entendo claramente, Sr. Crawford, e estou aqui apenas para trabalhar. Crawford a observou por mais alguns segundos, como se julgasse se ela poderia ser confiável. Então deu um aceno seco. Bom, você começa a trabalhar amanhã de manhã. Não me faça repetir nada. Ele se virou e foi embora, deixando Hazel sozinha no pequeno quarto frio. Ela sentou-se na estreita cama de solteiro, olhou ao redor para as paredes brancas nuas e pensou em Tommy deitado naquele quarto úmido alugado, esperando que sua irmã salvasse sua vida. Tommy, ela sussurrou no ar vazio, eu vou te salvar. Mesmo que eu tenha que andar no inferno, eu o farei, eu prometo. A primeira semana passou como um pesadelo estendido em silêncio. Hazel acordava às 5h da manhã, trabalhava até às 10h da noite, e em todo esse tempo, ela aprendeu uma coisa. A propriedade Blackwood não era um lar, era uma tumba maciça para os vivos. Os serviçais se moviam como fantasmas. Eles andavam sem som, como se seus pés não quisessem tocar o chão. Eles não falavam uns com os outros, exceto em trocas de trabalho curtas. Eles não riam, não assobiavam, não cantarolavam uma única melodia. Seus olhos permaneciam baixos, seus ombros permaneciam curvados, e seus corpos inteiros carregavam o medo de criaturas que haviam aprendido a sobreviver, tornando-se invisíveis. Hazel tentou iniciar conversas com alguns deles nos primeiros dias, mas eles apenas a encaravam em pânico e se afastavam como se ela os tivesse convidado a pular de um penhasco. Pouco a pouco, ela aprendeu o silêncio também. Aprendeu a mover-se levemente. Aprendeu a não existir, mas seus ouvidos ainda ouviam. Uma tarde, enquanto Hazel limpava perto da área da cozinha, ela pegou os cozinheiros e ajudantes sussurrando. Eles falavam baixo o suficiente para pensar que ninguém podia ouvir, mas alto o suficiente para as palavras deslizarem para o ouvido de Hazel como veneno. Você sabe o que o chefe fez com aquele traidor no ano passado? Um deles perguntou, a voz tremendo. Estrangulou-o, mãos nuas, bem no escritório. O corpo foi levado à meia-noite. E a menina? Outro interrompeu. Dizem que ela é amaldiçoada. O preço pelos pecados de seu pai. Tantas pessoas morreram sob a mão do Sr. Blackwood. E quando o ressentimento delas não podia atingir mais ninguém, ele se derramou em sua filha. Não olhe nos olhos dele. Uma terceira voz alertou. Nunca. Dizem que a última pessoa que o fez foi demitida na hora, ou pior. Hazel se afastou em silêncio, seu coração batendo mais rápido do que deveria. Ela disse a si mesma que só tinha que trabalhar, ganhar dinheiro, salvar Tommy. Todo o resto não tinha nada a ver com ela. Mas então ela viu Mia. Era tarde da noite do 5º dia quando Hazel foi designada para limpar a varanda dos fundos com vista para o jardim. Ela estava limpando as portas de vidro quando seus olhos se desviaram para fora por acidente, e seu coração sentiu como se alguém tivesse fechado um punho em volta dele. No jardim de inverno nu em um banco de pedra fria,
Uma menina sentava-se completamente sozinha. 8 anos de idade, um vestido branco, cabelos pretos longos caindo sobre seus ombros. Sua cabeça estava abaixada, enquanto pequenos dedos pegavam pedrinhas uma por uma e as alinhavam em uma fila perfeitamente reta no banco. Uma pedra, 2 pedras, 3 pedras, devagar, cuidadosamente, sozinha. Nenhuma babá ao lado dela. Nenhuma amiga, nenhuma boneca, nenhum brinquedo de qualquer tipo. Apenas uma criança de 8 anos e pedras sem vida em um frio que cortava a pele. Hazel ficou ali esquecendo de limpar o vidro e observou. Ela podia ver a solidão em cada linha do rosto da criança. Uma solidão tão profunda que era quase visível, envolvendo Mia como uma névoa escura. E então Hazel viu. Mia parou, levantou a mão direita e tocou sua orelha direita. O movimento foi rápido, inconsciente, como um hábito gravado no osso. Então, ela voltou a arrumar as pedras. Alguns minutos depois, ela tocou sua orelha novamente, depois de novo. E toda vez que fazia, o rosto da criança se contraía, apenas ligeiramente, mas claramente com dor. O peito de Hazel apertou, o instinto de uma estudante de enfermagem do 3º ano, enterrado sob anos de dura sobrevivência, de repente acordou. Ela conhecia aquele sinal. Ela o tinha visto em algum lugar antes. Mas antes que ela pudesse pensar mais, o som de um motor se elevou da frente da propriedade. Hazel voltou rapidamente ao seu trabalho, mas pelo canto do olho, ela ouviu. Alexander Blackwood entrou na mansão com uma formidável equipe de segurança. Ele era mais alto do que ela imaginara, pelo menos 1,85 m, com ombros largos e o andar de um homem acostumado a ordenar vida e morte, cabelos pretos com alguns fios prateados nas têmporas, um rosto acentuadamente angulado que parecia esculpido em pedra, e olhos cinzentos tão frios quanto uma tempestade de neve varrendo tudo à vista. Seu olhar passou por Hazel apenas por um segundo, um breve segundo. Mas naquele segundo, ela se sentiu despida até os ossos, como se ele pudesse ler cada segredo que ela escondia, cada medo que ela segurava. Então ele passou sem uma palavra, sem um gesto que reconhecesse que ela existia. Hazel abaixou a cabeça, seu coração disparado, e o observou pelo canto da sua visão. Alexander subiu direto para o 3º andar. 10 minutos depois, ela o viu pela janela de Mia, sentado ao lado de sua filha em uma poltrona perto do vidro. Ele não falava porque Mia não conseguia ouvir. Ele apenas sentou lá, olhou para sua filha, 10 minutos em silêncio absoluto. Então ele se levantou e saiu. Enquanto Alexander atravessava o corredor do 3º andar, Hazel notou algo que ninguém mais parecia notar. Os ombros do chefe da máfia de Chicago, os ombros que carregavam o peso de todo um império do submundo, caíram pesadamente. Seus passos diminuíram, cansados, como se cada passo fosse uma luta contra si mesmo. E por um instante, aquele rosto frio e impiedoso rachou, revelando algo que Hazel nunca esperava ver. Dor. A dor de um pai vendo sua filha afundar na escuridão e sendo incapaz de fazer qualquer coisa. Hazel voltou ao vidro e continuou limpando, mas apenas um pensamento preenchia sua mente. Por trás da infame crueldade do chefe da máfia de Chicago, havia um homem quebrando um pouco mais a cada dia de desamparo. E sua filhinha, aquela criança solitária no jardim de inverno, continuava tocando sua orelha com uma expressão de dor que ninguém parecia notar. Na segunda semana, Hazel foi designada para o trabalho de jardim. Isso significava estar do lado de fora no frio de Chicago que cortava pele e osso, mas ela não reclamou porque o jardim dos fundos era onde Mia geralmente sentava todas as tardes. Hazel rastelava folhas secas, aparava galhos, limpava os canteiros que haviam ficado dormentes para o inverno e roubava olhares da criança à distância. Mia ainda sentava no mesmo banco de pedra, ainda alinhava pedrinhas em filas arrumadas, ainda solitária de uma forma que apertava o seu peito. E ela ainda tocava sua orelha direita com uma expressão de dor que ninguém notava, exceto Hazel.
Naquela tarde, enquanto Hazel arrancava ervas daninhas perto de um canteiro de flores a cerca de 10 passos de Mia, ela viu algo que apertou seu coração. Mia segurava uma pequena caixa contra seu peito, uma velha caixa de música de madeira pintada de branco com desenhos de rosas amarelas desbotados pelo tempo. A menina estava tentando levantar a tampa, seus dedinhos se agarrando à borda da madeira, puxando, sacudindo, torcendo, mas a tampa não se movia. A mola interna havia emperrado. Hazel sabia exatamente o que era. Era o presente de Catherine, a caixa de música que, segundo sussurros entre os funcionários, a falecida senhora costumava abrir todas as noites para embalar seu filho para dormir. Mia não conseguia ouvir a melodia, mas ela aguardava como um tesouro. Talvez porque era a única coisa que restava de sua mãe que ela tinha permissão para tocar, e agora não abria. Os dedos de Mia tremeram, suas unhas arranhando a madeira em desespero. Então ela parou, olhou para a caixa silenciosa e seu pequeno rosto enrugou. Lágrimas se acumularam, prontas para derramar, seus lábios apertados enquanto ela tentava segurá-las. Mas Hazel podia ver seus ombros tremendo. Uma criança de 8 anos à beira do choro porque não conseguia abrir a última lembrança de sua mãe. Hazel ficou ali com a espátula de jardinagem ainda na mão, e uma batalha irrompeu dentro de sua cabeça. As regras, Crawford. Você não deve interagir com a criança. A empregada antes dela havia sido demitida por um único sorriso. A anterior a essa havia desaparecido de Chicago. Alexander Blackwood poderia matá-la, e ninguém ousaria fazer uma pergunta. Mas Mia estava prestes a chorar. Ela estava sentada ali sozinha em um jardim de inverno gelado, prestes a desmoronar porque não conseguia alcançar a última memória de sua mãe. E Hazel não podia se afastar. Ela não podia. Antes que pudesse pensar mais, Hazel largou a espátula e se aproximou. Ela sentou no chão, a alguns metros de Mia, perto o suficiente para a menina notar que ela estava ali, mas longe o suficiente para não invadir seu espaço. Então Hazel bateu os dedos levemente contra a terra, criando pequenas vibrações. Mia levantou a cabeça, olhos vermelhos, e quando viu Hazel, assustou-se e recuou. Seu olhar era assustado, cauteloso, como um pequeno animal encurralado. Ela estava acostumada com adultos que a ignoravam ou a olhavam com pena, e ambos a faziam querer se encolher. Mas Hazel não fez nenhum dos dois. Ela apenas sorriu, um sorriso gentil e caloroso sem pena, sem medo. Então ela apontou para a caixa de música nas mãos de Mia, apontou para suas próprias mãos e fez mímica, abrindo uma tampa. O significado era claro. Posso ajudar? Mia a encarou desconfiada e incerta. 10 segundos se passaram em silêncio, depois 20. Hazel não se apressou. Ela apenas sentou ali sorrindo, esperando. Finalmente, lentamente, Mia estendeu a caixa para Hazel. Hazel a aceitou cuidadosamente e examinou o mecanismo. A dobradiça havia enferrujado com o tempo e a mola interna estava emperrada por falta de óleo. Com sua unha, ela raspou um pouco da sujeira acumulada ao longo da borda, então pressionou exatamente no lugar certo. 30 segundos depois, a tampa se abriu. Dentro, uma minúscula bailarina de porcelana começou a girar em uma base espelhada. A melodia não tocou porque a mola musical ainda precisava de reparo, mas a dançarina ainda girava, lenta e graciosa, como se estivesse se apresentando em um mundo sem som. Mia observou a bailarina girar, seus olhos arregalados, iluminando-se como se 1000 estrelas tivessem sido acesas dentro deles. E então ela sorriu. Foi um sorriso pequeno, hesitante, como se seu rosto tivesse esquecido como fazê-lo depois de tantos anos. Mas estava lá, o primeiro sorriso em muito tempo. Hazel sentiu seus próprios olhos arderem. Ela assentiu para Mia, levantou-se e voltou ao seu trabalho como se nada tivesse acontecido. Mas a partir daquele momento, tudo mudou. No dia seguinte, Hazel deixou uma pequena flor roxa que ela havia colhido na estrada no banco de pedra.
Quando ela voltou à tarde, a flor tinha sumido, e em seu lugar havia um desenho grosseiro de lápis de cor, um sol amarelo com longos raios. Hazel sorriu, dobrou o desenho e o colocou no bolso. No dia seguinte, ela deixou uma pedra redonda e lisa, branca como um ovo de pássaro. Mia deixou um desenho de uma estrela. Então Hazel deixou uma folha em forma de coração. Mia deixou um desenho de uma mulher com cabelo ruivo e um sorriso largo. Hazel olhou para o desenho e as lágrimas caíram. Elas não podiam conversar. Mia não podia ouvir. E Hazel não ousava falar por medo de ser descoberta. Mas elas haviam encontrado uma linguagem própria. Uma linguagem feita de pequenos presentes, de desenhos inocentes, de gestos desajeitados, de olhares trocados em um jardim de inverno, de sorrisos roubados quando ninguém estava olhando. 2 semanas se passaram em segredo, e nessas 2 semanas, Hazel observou Mia mais de perto do que nunca. A menina tocava sua orelha direita cada vez mais. O movimento não era apenas um hábito agora. Tornou-se urgente, desesperado, e cada vez que ela fazia, a dor no rosto de Mia ficava mais clara. Ela estava sofrendo, realmente sofrendo, e ninguém sabia. O que não podia ser evitado finalmente aconteceu em uma tarde de fim de semana, no final da segunda semana. Hazel estava parada perto do banco de pedra, fingindo arrancar ervas daninhas enquanto secretamente entregava a Mia um pequeno desenho que ela havia esboçado na noite anterior, uma borboleta com asas de muitas cores. Mia estava sorrindo para a imagem, e Hazel estava sorrindo para a criança quando uma voz tão fria quanto gelo soou atrás dela. Morgan. Hazel se levantou, virou-se e seu coração caiu no estômago. Crawford estava parado ali a menos de 3 passos de distância, olhos cinzentos afiados como navalha, enquanto ele a olhava da mesma forma que você olharia para um inseto que estava prestes a esmagar. Há quanto tempo ele estava ali? O que ele tinha visto? Eu te avisei, Morgan. A voz de Crawford não se elevou, mas cada palavra caiu como um martelo. Você acha que as regras nesta propriedade são uma piada? Hazel tentou manter sua voz firme, mesmo enquanto seu coração batia fora de controle. Sr. Crawford. Ela se aproximou de mim por conta própria. Eu não comecei. Cale a boca. Crawford a interrompeu, cada palavra como uma lâmina. Eu não quero desculpas. Eu quero conformidade. E você falhou. Ele se virou para Mia, que estava encolhida no banco, olhos arregalados e aterrorizada enquanto olhava para frente e para trás entre os 2 adultos. Então Crawford olhou para Hazel novamente, seu olhar tão frio que se tornou cruel. Venha comigo. O Sr. Blackwood quer vê-la. O coração de Hazel pareceu parar. Ela seguiu Crawford para dentro da mansão. Seus passos pesados, como se seus sapatos estivessem cheios de chumbo. Eles se moveram por corredores familiares, subiram as escadas, passaram por pesadas portas de carvalho, até pararem diante de um conjunto de portas duplas no final do corredor do 2º andar. Crawford bateu, esperou 1 segundo, então abriu as portas e fez um gesto para Hazel entrar. O escritório de Alexander Blackwood era mais escuro do que qualquer lugar que Hazel tinha visto na casa. Cortinas pesadas de veludo vermelho escuro estavam bem fechadas, bloqueando toda a luz natural. Apenas um abajur de mesa projetava uma poça amarela pálida sobre uma enorme mesa de carvalho no centro do cômodo. O ar continha o fraco cheiro de uísque e charutos misturado com couro das poltronas e papel velho das estantes que se elevavam até o teto. Alexander sentou-se atrás da mesa, sem levantar os olhos quando ela entrou. Ele estava lendo algo ou fingindo ler, uma cara-caneta tinteiro girando lentamente entre seus dedos. A porta se fechou atrás de Hazel. Ela ficou ali no quarto escuro sozinha com o mais infame chefe da máfia de Chicago. Você fez contato com minha filha. A voz de Alexander saiu baixa e fria, sem emoção que Hazel pudesse reconhecer. Hazel engoliu. Senhor, ela se aproximou de mim. Eu não.
Eu não pedi uma razão. Alexander a interrompeu, ainda sem levantar os olhos. Um silêncio pesado caiu sobre o quarto como um cobertor de chumbo. Hazel podia ouvir seu próprio batimento cardíaco batendo dentro do seu peito. 1 segundo, 5 segundos, 10 segundos. Então Alexander levantou os olhos e seus olhos cinzentos cravaram nela como facas. Crawford diz que você não treme quando é ameaçada. Ele inclinou a cabeça, estudando-a. Por que você não tem medo de mim? Você sabe quem eu sou? Você sabe o que eu fiz com as pessoas que não seguem minhas regras? Hazel respirou fundo. Ela sabia que deveria abaixar a cabeça, deveria tremer, deveria implorar por perdão. Era isso que uma empregada comum faria. Mas Hazel não era comum. Ela era uma mulher que havia perdido sua mãe, que estava prestes a perder seu irmão, que havia sido esgotada pela vida até não ter mais nada a temer. Porque eu já perdi tudo, senhor. Sua voz estava estranhamente calma. Uma pessoa sem nada para perder não tem mais nada a perder. Alexander a encarou. Por muito tempo, seu olhar a examinou, pesando-a, como se ele estivesse tentando ler cada pensamento em sua mente. Então algo mudou naqueles olhos cinzentos. Não suavidade, não pena, mas uma espécie de reconhecimento, como se ele tivesse acabado de ver algo nela que não esperava. Vá, Alexander disse, ainda frio, mas menos afiado. Mas lembre-se do que eu estou dizendo. Da próxima vez que eu ouvir um relatório sobre você, você não terá a chance de ficar aqui e explicar. Você entende? Sim, senhor. Hazel abaixou a cabeça, virou-se e saiu. Suas pernas tremiam, mas ela se forçou a andar firmemente até sair do quarto, do corredor, fora do alcance da vista de qualquer um. Então ela encostou as costas na parede fria de pedra, fechou os olhos e respirou em golfadas irregulares. Ela acabara de escapar da morte, mas o que preenchia sua mente agora não era alívio. Era apenas um pensamento girando sem fim. Mia toca sua orelha. Mia está com dor. Algo está errado. Algo está muito errado. E ela tinha que descobrir o que era. Naquela noite, Hazel deitou-se na estreita cama de solteiro no pequeno quarto dos serviçais, olhos bem abertos, olhando para o teto completamente escuro. Ela não conseguia dormir. A imagem de Mia continuava a surgir em sua mente, circulando e circulando como um disco velho preso no mesmo sulco. A criança sentada sozinha no jardim, a criança sorrindo enquanto observava a bailarina girar. A criança tocando sua orelha, seu rosto se contraindo de dor. Tocando sua orelha, tocando sua orelha, tocando sua orelha. Hazel sentou-se ereta e apertou uma mão em sua testa, que latejava como se tivesse sido atingida por um martelo. Havia algo familiar naquele movimento, na forma como Mia continuava a alcançar sua orelha direita, com aquela expressão de desconforto. Hazel já tinha visto isso antes, e então a memória a atingiu como uma onda gigante, arrastando-a de volta 8 anos, para os dias em que ela era uma estudante de enfermagem do 2º ano em seu hospital de treinamento. Naquele ano, Hazel foi designada para a unidade de ouvido, nariz e garganta. Um menino de 10 anos chamado Marcus foi trazido por sua avó frágil e idosa. Ele havia sido diagnosticado como surdo congênito desde os 5 anos, havia passado por dezenas de médicos, dezenas de exames, e cada um deles havia chegado à mesma conclusão. Danos ao nervo auditivo intratáveis. Sua avó não tinha dinheiro para levá-lo a clínicas mais caras. Então eles vieram para o hospital público com uma última e tênue esperança. Hazel foi designada para cuidar de Marcus enquanto ele esperava para ser atendido. E ela o observou durante toda a manhã. O menino continuava levantando a mão para tocar sua orelha direita, não coçando, não esfregando, mas tocando como se estivesse verificando se havia algo dentro. E toda vez que fazia, seu rosto se contraía de desconforto. Hazel relatou o que havia notado ao médico assistente, um jovem recém-saído da escola. A princípio, ele a ignorou, dizendo que o prontuário declarava claramente surdez congênita, e não havia mais nada a verificar.
Mas Hazel continuou insistindo. E, finalmente, o médico concordou em olhar o ouvido do menino com um otoscópio. O que eles viram os deixou ambos congelados. Bem dentro do canal auditivo direito de Marcos, um enorme tampão de cera de ouvido havia endurecido completamente, selando o canal como uma rolha enorme. Estava lá há pelo menos 5 anos, acumulando e tornando-se rígido com o tempo. E nenhum médico antes deles o havia descoberto, porque confiaram no diagnóstico existente e nunca se deram ao trabalho de olhar novamente. 15 minutos, apenas 15 minutos de uma intervenção simples, usando ferramentas especializadas para remover a cera. E Marcos podia ouvir. O menino ouviu a voz de sua avó pela primeira vez em 5 anos, e os dois se abraçaram e choraram ali mesmo na sala de exames. Esse foi o dia em que Hazel se apaixonou pela enfermagem. Esse foi o dia em que ela entendeu que, às vezes, milagres não exigem magia, apenas olhos que realmente olham e um coração que realmente se importa. E esse também foi o último ano em que ela pôde ficar na escola. Antes de sua mãe ficar doente, antes de sua vida desmoronar. Hazel pulou da cama, seu coração batendo fora de controle. Não podia ser tão similar. Mas e se fosse verdade? E se Mia fosse como Marcos? 6 anos, dezenas de médicos da Mayo Clinic a Johns Hopkins, milhões de dólares. E ninguém havia encontrado. No dia seguinte, Hazel trabalhou em um torpor, movendo-se como uma sonâmbula. Ela esperou o paciente até que a chance viesse. Naquela tarde, quando Mia estava sentada em seu familiar banco de pedra e ninguém mais estava por perto, Hazel passou, fingindo recolher folhas secas. Ela já havia escondido uma pequena lanterna em seu bolso. O sol da tarde inclinava-se sobre o jardim, criando o ângulo perfeito de luz. Hazel agachou-se ao lado de Mia, sorriu para ela, então gentilmente inclinou a cabeça da criança para um lado, como se fosse parte de um jogo. Mia não resistiu. Ela confiava em Hazel. Hazel ligou a lanterna e rapidamente a apontou para a orelha direita de Mia. Apenas por 1 ou 2 segundos, tempo suficiente para ver. Seu coração parou. Bem dentro do canal auditivo de Mia, uma massa preta e espessa bloqueava a passagem. Era muito maior do que o tampão de cera nas orelhas de Marcos anos atrás. Mais dura, mais escura, como se tivesse virado pedra depois de tantos anos. 6 anos. Aquele tampão estava dentro da orelha de Mia por 6 anos. Através de dezenas de exames pelos maiores especialistas do mundo. Através de milhões de dólares gastos nos mais modernos equipamentos médicos. E nenhum deles o havia visto. Hazel desligou a lanterna, deu um leve tapinha no ombro de Mia, então se levantou e foi embora. Ela foi direto para o banheiro dos serviçais, trancou a porta e encostou as costas na parede de tijolos congelada. Suas mãos tremiam, suas pernas tremiam, seu corpo inteiro tremia como se ela estivesse no meio de uma nevasca. Ela sabia a verdade agora. Mia não era surda congênita. Mia não tinha danos permanentes nos nervos. Mia tinha simplesmente um tampão de cera bloqueando sua orelha por 6 anos. E agora a pergunta era, o que Hazel faria com aquela verdade? Os próximos 3 dias foram um inferno. Hazel trabalhava como uma máquina, mãos limpando, pés movendo-se, mas sua mente estava em outro lugar inteiramente. Ela estava lutando consigo mesma, uma batalha sem saída fácil. Cada noite ela deitava em sua cama, olhos fixos no teto preto, e seu cérebro percorria todos os resultados possíveis. O primeiro cenário, contar a Alexander Blackwood. Ela pediria para vê-lo, ajoelhar-se-ia e diria que acreditava que sua filha não era surda congênita, que havia uma massa de cera na orelha da criança que ninguém havia descoberto por 6 anos. Hazel podia quase imaginar a reação do chefe da máfia. Ele a olharia como se ela fosse louca, uma empregada sem diploma, sem licença, ousando afirmar que sabia mais do que especialistas da Mayo Clinic, de Johns Hopkins, dos hospitais mais famosos do mundo.
Ele riria na cara dela ou explodiria em fúria por ela ousar insultar a inteligência de médicos pelos quais ele havia pago milhões de dólares. E então ele chamaria mais especialistas para examinar Mia. O mesmo tipo de pessoas que o haviam perdido por 6 anos. As mesmas pessoas que poderiam continuar perdendo-o porque não queriam admitir seu erro ou o erro de seu colega. Ou pior, Alexander pensaria que Hazel estava tentando chamar a atenção, tentando usar sua filha para algum propósito ulterior. E pessoas que tentavam chamar a atenção dentro da propriedade Blackwood geralmente não acabavam bem. Ela seria demitida na hora ou tratada da maneira como o submundo lidava com pessoas que sabiam demais. O segundo cenário, intervir ela mesma. Hazel havia visto como o médico removeu o tampão de cera da orelha de Marcos. Em teoria, ela poderia fazer isso, mas em teoria e na realidade eram duas coisas completamente diferentes. Ela não era médica. Ela não tinha instrumentos especializados. Ela não tinha um otoscópio. Ela tinha apenas suas mãos e um pouco de conhecimento restante da educação de enfermagem que a vida havia interrompido. Se ela errasse por 1 milímetro, se ela fosse muito fundo, se ela danificasse o delicado tímpano de Mia, a criança seria surda de verdade. Surda para sempre. Não por causa da cera, mas por causa das próprias mãos de Hazel. E se ela fosse pega fazendo isso, Alexander Blackwood a mataria. Não como uma figura de linguagem, não como um exagero. Matá-la de verdade com suas próprias mãos ou uma arma. Ela não sabia, mas tinha certeza de que não viveria para contar a história. O terceiro cenário, ficar em silêncio, continuar trabalhando, continuar ganhando, continuar fingindo que não sabia de nada. Deixar Mia continuar vivendo em um mundo sem som. Continuar sofrendo toda vez que tocava sua orelha. Continuar sozinha nesta vasta mansão pelo resto de sua vida. E Hazel viveria com culpa, com o pensamento, eu sabia a verdade e não fiz nada, assombrando-a todas as noites até morrer. Então Hazel pensou em Tommy. Seu irmão estava deitado naquele quarto úmido alugado, esperando o dinheiro da diálise toda semana, esperando que sua irmã salvasse sua vida. Se Hazel morresse, quem cuidaria de Tommy? Ninguém. Ele morreria também. Os dois morreriam juntos, um porque a máfia a matou, um porque não restava ninguém para pagar as contas do hospital. Eu não posso arriscar, Tommy. Hazel sussurrou na escuridão, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Eu não posso. Mas toda vez que ela fechava os olhos, ela via Mia novamente. A criança sentada sozinha no jardim. A criança tocando sua orelha e se encolhendo de dor. A criança sorrindo enquanto observava a bailarina girar dentro da caixa de música de sua mãe. A criança deixando desenhos grosseiros de sóis e estrelas. Uma menina de 8 anos, solitária, sofrendo, abandonada pelo mundo inteiro em silêncio. E Hazel era a única que sabia a verdade. Na terceira noite, Hazel tomou sua decisão. Em seu dia de folga, ela deixou a propriedade, caminhou até uma farmácia a alguns quilômetros de distância e comprou uma pinça médica de alta qualidade, do tipo com uma ponta fina e afiada projetada para agarrar objetos pequenos com precisão. Ela a trouxe de volta para seu quarto, esterilizou-a completamente com álcool, então a embrulhou em um pano limpo e a escondeu em seu bolso. Ela a carregaria consigo o tempo todo. Ela esperaria por uma abertura, um momento perfeito em que ninguém estivesse por perto. Quando ela pudesse estar sozinha com Mia tempo suficiente para fazer o que precisava ser feito, o momento viria. E quando viesse, ela agiria. Mesmo que lhe custasse a vida, mesmo que deixasse Tommy sozinho no mundo, porque havia coisas piores que a morte, e viver com a culpa de saber e não fazer nada era uma delas. No 21º dia na propriedade Blackwood, Hazel estava limpando o corredor do primeiro andar, pano na mão, sua mente ainda girando em torno da imagem da pinça médica escondida em seu bolso, quando o telefone em suas calças começou a vibrar.
Ela olhou para a tela e seu coração se apertou instantaneamente. Hospital Memorial Northwestern. Eles nunca ligavam a menos que algo estivesse errado. Hazel correu para um canto sombrio, atendeu, sua voz tremendo. Senhorita Morgan. A enfermeira do outro lado parecia familiar. A mesma mulher que estava cuidando de Tommy por meses. Eu tenho notícias sobre seu irmão. Boas notícias e más notícias. Hazel prendeu a respiração. A boa notícia é que encontramos um doador compatível para Tommy. Isso é muito raro com o tipo sanguíneo dele. Você sabe, esperamos muito tempo por esta oportunidade. O coração de Hazel martelou. Uma compatibilidade. Depois de meses de espera, depois de noite após noite de oração, havia finalmente esperança. Mas a enfermeira não parou. A má notícia é que a condição de Tommy piorou de repente na semana passada. Seus rins estão falhando mais rápido do que esperávamos. Ele precisa do transplante imediatamente. Ele não pode esperar mais. Hazel sentiu suas pernas ficarem fracas. Então faça isso agora, por favor. Esse é o problema, senhorita Morgan. A voz da enfermeira ficou grave. Para segurar este rim e prosseguir com a cirurgia, você precisa fazer um depósito de 50 mil em 72 horas. Se você não puder, por política, o rim será transferido para o próximo paciente na lista de espera. Sinto muito, mas essa é a política do hospital. Simbaidismo, 72 horas. Os números ecoaram na cabeça de Hazel como um sino de morte. Ela não tinha 50 mil dólares. Ela não tinha 5 mil. Um salário de um ano inteiro na propriedade Blackwood nem cobriria isso. De quem ela poderia emprestar? Ninguém. Ela não tinha família, nem amigos, ninguém neste mundo exceto Tommy. Senhorita Morgan, você ainda está aí? Sim, Hazel sussurrou, sua voz seca. Eu vou tentar. Ela encerrou a ligação e ficou ali no corredor vazio, seu corpo entorpecido. Então suas pernas a levaram automaticamente ao banheiro dos funcionários. Ela trancou a porta, encostou as costas na parede fria de tijolos e desabou. Lágrimas jorraram incontrolavelmente. Hazel soluçou, engasgando, mas ela não ousou fazer um som. Com medo de que alguém ouvisse, ela cobriu a boca com as duas mãos, seus ombros tremendo em ondas, e chorou da maneira que nunca lhe havia sido permitido chorar. Tommy ia morrer. Seu irmão, seu único irmão, o menino que ela havia prometido à mãe que protegeria a todo custo, ia morrer porque ela não tinha 50 mil dólares. Ela pensou em ajoelhar-se na frente de Alexander Blackwood e implorar-lhe pelo dinheiro. Mas o pensamento foi esmagado quase tão logo se formou. Dever dinheiro à máfia era vender sua alma ao diabo. Ela tinha ouvido histórias suficientes na cozinha sobre pessoas que pegaram emprestado do Sr. Blackwood e como isso terminou. Eles se tornaram escravos para a vida. Ou pior, não, ela não podia seguir esse caminho. Mas que outro caminho havia? Hazel sentou no banheiro por quase 1 hora, chorando até não ter mais lágrimas, até seu corpo estar esgotado e sua mente ficar vazia. Então ela lavou o rosto, olhou no espelho para seus olhos avermelhados e bochechas encovadas e saiu para continuar trabalhando porque não tinha outra escolha. Naquela noite, o céu de Chicago começou a ficar de um cinza sujo. À noite, os primeiros flocos de neve caíram e à meia-noite, a maior nevasca em 10 anos atingiu a cidade. O vento uivava a 60 milhas por hora, chicoteando contra as janelas da propriedade como se quisesse arrancá-las. A neve caía densa e pesada, empilhando-se como paredes brancas, cobrindo as ruas, congelando todas as rotas de saída. Alexander Blackwood estava preso no centro da cidade porque uma reunião de negócios havia se estendido. A babá de Mia pediu para sair cedo antes que as estradas congelassem completamente, e Crawford concordou. Os outros serviçais se aglomeraram na área do porão onde o aquecimento estava concentrado. A energia piscava de novo, e o gerador de reserva rosnava como uma fera ferida. A propriedade Blackwood afundou na escuridão.
iluminada apenas pelo brilho pálido de algumas lâmpadas de emergência e o rugido da tempestade lá fora. Hazel deitou-se em sua cama em seu pequeno quarto, olhos no teto, sua mente vazia. Ela havia chorado até secar. Ela havia pensado em todas as opções até não restar mais nada. Ela não tinha nada. E então, através do uivo do vento e do estalo da neve contra o vidro, ela ouviu outro som, um choro irregular, assustado, ecoando do terceiro andar. O quarto de Mia. Hazel se levantou abruptamente, seu coração disparado. A criança estava sozinha lá em cima. Sem babá, sem pai, sem ninguém. Na noite de uma nevasca, furiosa, em um quarto escuro como breu, uma menina de 8 anos estava chorando sozinha. Uma noite de tempestade, exatamente como a noite de 6 anos atrás. A noite em que Catherine foi morta. A noite em que Mia sentou-se ao lado do corpo de sua mãe e gritou até perder a capacidade de ouvir. E agora a menina estava revivendo aquele pesadelo novamente. Sozinha, Hazel ficou ao pé da escadaria, olhando para o terceiro andar, escuro como tinta. O choro de Mia descia, irregular e assustado, como um pedido de ajuda subindo do fundo de um abismo profundo e sem fim. Na escuridão, aquele choro soava ainda mais lamentoso, mais doloroso, mais esmagadoramente solitário. As regras de Crawford soaram na cabeça de Hazel como um alarme. Não suba ao terceiro andar. Não interaja com a criança, a anterior a você ficou curiosa demais. E ela não trabalha mais em Chicago. Crawford, Alexander, Mort. Os três giravam na mente de Hazel como um redemoinho infernal. Se ela subisse aqueles degraus, ela poderia nunca mais descer. Não com seus próprios pés, talvez em um saco de cadáveres, mas aquele choro, os soluços sufocados de uma criança de 8 anos sozinha em uma noite de tempestade em um quarto escuro com a memória da noite em que sua mãe morreu, 6 anos atrás, se fechando ao redor dela. Hazel não podia se afastar. Ela colocou o pé no primeiro degrau. Seu coração batia descontroladamente tão forte que ela podia ouvi-lo ecoando em seus ouvidos. O segundo degrau, o terceiro. Cada degrau parecia andar em sua própria sentença de morte. A escadaria se estendia para sempre através do escuro, iluminada apenas pelo fraco piscar de algumas lâmpadas de emergência, piscando como olhos fantasmagóricos. O vento da tempestade uivava lá fora, batendo nas janelas, sacudindo a mansão inteira. Mas Hazel continuou a se mover. Ela subiu até ficar diante da porta do quarto de Mia. Ela a empurrou para abrir. O quarto se abriu diante dela, e o que ela viu lá dentro fez seu coração sentir-se esmagado no punho de alguém. Mia estava encolhida na cama, pequena como um animal ferido tentando se dobrar para se proteger. Suas mãos estavam apertadas sobre sua cabeça. Seu corpo inteiro tremia sem parar. Ela estava chorando, mas não em voz alta, porque não sabia que estava fazendo som, porque vivia em um mundo sem ruído. Havia apenas lágrimas escorrendo por suas bochechas e o pequeno corpo sacudindo a cada onda de soluços silenciosos. Ao redor do quarto, dezenas de fotografias de Catherine olhavam das paredes. Catherine sorrindo. Catherine segurando Mia quando ela era um bebê. Catherine no dia de seu casamento com Alexander. Catherine, Catherine, Catherine. A mãe que havia morrido em uma noite de tempestade 6 anos atrás, deixando sua filhinha sozinha em um mundo silencioso. E esta noite com outra tempestade gritando além da janela. Mia estava revivendo aquele pesadelo, sozinha sem ninguém ao seu lado. Hazel se aproximou, e então ela viu algo que gelou seu sangue. A pele ao redor da orelha direita de Mia estava em carne viva e vermelha, ligeiramente inchada, como se algo dentro estivesse pressionando com força frenética, tentando sair. O tampão de cera estava se movendo. Talvez a pressão do ar tivesse mudado por causa da tempestade. Talvez fosse outra coisa. Mas estava machucando Mia, machucando-a tão mal que ela não conseguia suportar.
Hazel sentou-se ao lado da cama e gentilmente colocou uma mão no ombro de Mia. Mia estremeceu, abriu os olhos e, por um segundo, seu rosto estava cheio de terror. Então ela reconheceu quem estava sentada na frente dela. A mulher de cabelos ruivos. Aquela que havia consertado a caixa de música de sua mãe. Aquela que havia deixado flores silvestres em uma folha em forma de coração. A única pessoa no mundo que realmente havia. Mia se jogou em Hazel. Pequenos braços se apertando fortemente ao redor dela. Agarrando-se como você se agarra a uma balsa salva-vidas em um mar tempestuoso. Ela chorou no peito de Hazel, chorando sem som. Mas Hazel podia sentir cada tremor daquele corpinho minúsculo, cada lágrima quente encharcando sua camisa. Hazel a segurou perto, acariciou seus longos cabelos pretos e conteve suas próprias lágrimas. Então ela viu Mia levantar a mão para cobrir sua orelha direita, seu rostinho pálido de dor. Ela estava sofrendo tão mal que não conseguia aguentar, sofrendo tanto que esqueceu até o medo da noite de tempestade. Hazel fechou os olhos. Em sua mente, ela viu Tommy deitado em uma cama de hospital, com sua pele doentia pálida e seu sorriso fraco. Ele precisava dela. Se ela morresse esta noite, Tommy morreria também. Então ela viu Mia, uma criança de 8 anos, sozinha em seus braços com dor, aterrorizada, precisando que alguém a salvasse. Hazel não podia salvá-los os dois, mas ela podia salvar uma pessoa agora. Neste momento, se ela usasse Deus, ela sussurrou na escuridão, sua voz tremendo. Se eu morrer esta noite, por favor, cuide de Tommy. Por favor, envie alguém para ele. Mas eu não posso deixar esta criança sofrer por mais um segundo. Eu não posso. Hazel abriu os olhos. Sua mão escorregou para seu bolso, onde a pinça médica, esterilizada com cuidado, estava esperando. Ela atirou e olhou para ela na luz fraca da lâmpada de emergência. Um pequeno par de pinças, uma ferramenta simples, mas em suas mãos poderia ser um milagre ou uma sentença de morte. Esta noite, Hazel Morgan faria o que era certo, mesmo que lhe custasse tudo, mesmo que lhe custasse a própria vida. Hazel gentilmente soltou Mia de seus braços. Então ajoelhou-se na frente dela ao nível dos olhos. Ela precisava que Mia entendesse o que estava prestes a fazer. Ela precisava da permissão da criança. Mesmo que Mia tivesse apenas 8 anos, com gestos lentos e cuidadosos, Hazel apontou para a orelha direita de Mia. Então ela levantou a pinça para que a menina pudesse vê-la. Então ela fez mímica, deslizando a pinça em uma orelha e puxando algo para fora como se removesse um objeto. Mia a observou, olhos arregalados lentamente compreendendo. E imediatamente o medo inundou o rosto da criança. Ela recuou, balançando a cabeça, ambas as mãos apertadas sobre a orelha como se para protegê-la. Hazel entendeu. Mia havia passado por demais exames, demais instrumentos frios empurrados para sua orelha, demais rodadas de esperança seguidas de desapontamento. Toda vez doía, toda vez era inútil. E agora uma mulher queria fazer a mesma coisa novamente. Mas Hazel não era uma estranha. Ela era a única que havia consertado a caixa de música da mãe de Mia. Ela era a única que havia deixado flores silvestres e uma folha em forma de coração. Ela era a única que trocava desenhos desajeitados e sorrisos roubados. Ela era a única pessoa neste mundo que realmente via Mia. Não como uma criança deficiente, não como a filha do chefe da máfia, mas como uma menina de 8 anos que era solitária e precisava ser amada. Hazel olhou diretamente nos olhos de Mia e não disse uma palavra, porque sabia que Mia não podia ouvir. Ela apenas a olhou com toda a sua sinceridade, toda a sua ternura, toda a promessa de que nunca a machucaria. E Mia olhou para trás por um longo tempo. Então, lentamente, ela abaixou as mãos da orelha e assentiu. Um pequeno aceno, mas era tudo o que Hazel precisava. Hazel acendeu a lâmpada de cabeceira
e a ajustou para que a luz brilhasse diretamente na orelha direita de Mia. Ela sinalizou para a menina deitar-se e inclinar a cabeça para a esquerda. Mia obedeceu, seus olhos ainda fixos em Hazel, ainda confiando nela, embora o medo não tivesse desaparecido completamente. Hazel respirou fundo, tentando se acalmar. Sua mão tremia. Tremia tão forte que ela podia ver a ponta da pinça tremendo na luz da lâmpada. Não trema, ela sussurrou para si mesma. Não trema. Um deslize e acabou. Um deslize e ela será surda de verdade. Um deslize e você matará a sua última esperança. Ela respirou mais algumas vezes até que suas mãos se acalmassem o suficiente para continuar. Então ela guiou a pinça para dentro. O canal auditivo de Mia era menor do que Hazel esperava, mais escuro do que ela esperava. A luz da lâmpada só alcançava até certo ponto. Hazel teve que confiar no tato, no instinto, no que ela ainda se lembrava do programa de enfermagem que nunca terminou. A ponta da pinça encontrou algo duro. Estava lá, bem lá dentro, preto e denso como um pedaço de carvão, agarrado à parede do canal como se tivesse criado raízes ali por 6 anos. Hazel apertou gentilmente e tentou puxá-lo para fora. Nada se moveu. A cera estava dura como cimento, recusando-se a ceder mesmo 1 milímetro. Hazel apertou o punho, aumentando a pressão lentamente. O rosto de Mia se contraiu, um pequeno gemido escapando de sua garganta. Embora ela não soubesse que estava fazendo som, o suor começou a brotar na testa de Hazel e a escorrer para seus olhos. Ardendo, ela não ousou levantar a mão para limpá-lo. Com medo de perder o foco, ela continuou. Apertar, puxar, apertar, puxar, sentindo a cera começar a afrouxar lentamente dentro do canal. Estava se movendo, estava balançando, estava quase para sair. Hazel puxou mais uma vez, mais forte, mais decisiva. E então, com um som úmido que a deixou enjoada, o tampão se soltou. Ele estava preso na ponta da pinça, preto como breu, grosso e pesado, quase do tamanho de uma ervilha grande coberta com um muco amarelo brilhante. 6 anos. Isso estava na orelha de Mia por 6 anos, selando o canal, roubando sua audição, e nenhum médico no mundo o havia encontrado. Nojento e lindo, porque estava fora. Hazel largou a pinça e olhou para Mia. A menina ainda estava deitada de lado, olhos apertados, preparando-se para a próxima onda de dor. Mas a dor não veio. Em vez disso, 1 segundo passou. 2. Então Mia abriu os olhos e algo havia mudado neles. Um assombro atordoado, confusão, como se ela tivesse entrado em um mundo completamente novo. Mia sentou-se como se tivesse sido atingida por eletricidade, sua cabeça virando em direção à janela, onde a nevasca estava furiosa lá fora. O vento uivando, a neve batendo contra o vidro, as árvores se dobrando, o som selvagem e caótico da natureza em fúria. E Mia estava ouvindo tudo isso pela primeira vez em 6 anos. Seus lábios se moveram, sua garganta vibrou, lutando para formar um som que ela nunca tinha realmente aprendido a controlar. E então uma palavra saiu. Oraro. Estranha, como alguém falando pela primeira vez. Vento, vento, Hazel chorou. Lágrimas jorraram como uma enchente, escorrendo por suas bochechas, pingando em suas mãos, na pinça manchada de sangue e muco. Ela abraçou Mia, a segurou apertado, e chorou nos longos cabelos pretos da menina. Você pode ouvir? Ela soluçou, sua voz falhando. Meu Deus, você pode ouvir. Você pode ouvir agora, Mia. Você pode ouvir. Mia levantou uma mão e tocou sua garganta, onde podia sentir uma estranha vibração cada vez que tentava fazer um som. Por 6 anos, ela vivera em um mundo completamente silencioso, onde tudo era apenas imagens sem ruído. Mas agora tudo era diferente. Ela olhou ao redor do quarto como se tivesse acabado de pousar em um planeta inteiramente novo.
O aquecedor zumbindo no canto, o vento guinchando na janela, gritando como se quisesse rasgar a noite, a neve batendo nas paredes em ondas. De novo e de novo, o som de seu próprio coração batendo em seu peito. Tum, tum, um som que ela nunca soubera existir. Tudo era novo, tudo era milagroso, tudo era tão avassalador que Mia não sabia como reagir. Ela se virou para Hazel, olhos arregalados, cheios de espanto e um pouco de medo. Seus lábios se moveram, tentando moldar o som da mesma forma que havia feito há um momento. Hazel! Sua voz era desajeitada, como alguém aprendendo a falar desde o início. Que som é esse? Hazel chorou e sorriu ao mesmo tempo, lágrimas escorrendo por suas bochechas, enquanto um sorriso radiante se mantinha em seus lábios. Ela abraçou Mia apertado, acariciou os longos cabelos pretos da menina e sussurrou em seu ouvido, no ouvido que finalmente podia ouvir. Esse som, Mia, é o mundo que você perdeu por 6 anos. E agora você pode ouvi-lo. Você pode ouvir tudo. Mia abraçou Hazel de volta, pequenos braços se prendendo em seu pescoço. E pela primeira vez, ela chorou alto. Pequenos soluços escaparam de sua garganta, desajeitados e estranhos, mas reais em cada segundo. Mas aquele milagre não durou. Bang! A porta do quarto se abriu com um estrondo penetrante. Hazel e Mia se sobressaltaram e se viraram para ela. E lá, na entrada, estava Alexander Blackwood. Ele chegou em casa mais cedo. De alguma forma ele havia atravessado a nevasca monstruosa que se abatia lá fora, rompido todas as barreiras para voltar para cá. Talvez fosse o instinto de um pai. Talvez fosse o desconforto de saber que sua filha estava sozinha em uma noite de tempestade. Talvez fosse simplesmente o destino. Seja qual fosse a razão, ele estava lá, e seus olhos cinzentos varreram a cena com a velocidade de um predador. Sua filha na cama, rosto molhado de lágrimas, um leve sangramento da orelha direita, uma fina linha de sangue escorrendo pelo pescoço, manchando a gola branca de sua camisola. Seu coração apertou como se em um punho. Seu olhar se desviou e ele viu Hazel ainda ajoelhada ao lado da cama, ainda segurando a pinça manchada de sangue e uma gosma preta e espessa. A fúria explodiu novamente, 100 vezes mais forte do que antes. O instinto protetor de um pai engoliu cada pedaço de razão, cada pensamento lógico. Ele via apenas uma coisa. Alguém havia feito sua filha sangrar. Jonah! O rugido de Alexander sacudiu a mansão como um trovão, rasgando paredes e portas, ecoando em cada canto. Em segundos, passos pesados bateram no corredor. E Jonah, o chefe dos guarda-costas, um homem enorme com um rosto cicatrizado e olhos de assassino, apareceu na porta. Leve-a. Alexander rosnou, apontando um dedo para Hazel. Prenda-a agora. Hazel abriu a boca tentando explicar. Sr. Blackwood, por favor, me escute. Cale a boca. Alexander se voltou para ela, olhos flamejantes. Você tocou minha filha. Você a fez sangrar. O que você pensa que é para ousar colocar as mãos em minha criança? Eu estava apenas tentando ajudar. Ajudar? Alexander soltou uma risada amarga, fria como gelo. Você chama enfiar pinças na orelha da minha filha de ajuda. Você sabe o que eu posso fazer com você? Antes que Hazel pudesse dizer outra palavra, Mia gritou. Foi seu primeiro grito em 6 anos. Um som que rasgou o ar, cru de medo e desespero. Não, papai, não. Ela se agarrou ao braço de seu pai, tentando puxá-lo de volta. Ela ajudou Mia. Não a machuque. Mas Alexander não ouviu, ou não quis. A raiva embaçou tudo, e tudo o que ele podia ver era sangue na orelha de Mia. Tudo o que ele podia ver era a pinça na mão da empregada. Jonah entrou no quarto com 2 outros guardas. Eles agarraram Hazel, torceram seus braços atrás das costas dela
e apertaram algemas frias em seus pulsos. Hazel não lutou. Ela sabia que lutar era inútil. Ela só podia esperar. Esperar que Alexander se acalmasse. Esperar que ele examinasse a orelha de Mia e reconhecesse a verdade. Esperar que o milagre que ela acabara de criar a salvasse da morte. Enquanto a arrastavam para fora do quarto, Hazel virou a cabeça e olhou diretamente nos olhos de Alexander. Sua voz estava estranhamente calma, como se ela já tivesse aceitado seu destino. Verifique a orelha de sua filha, Sr. Blackwood. Verifique-a cuidadosamente. Então você entenderá o que eu fiz. Então ela foi puxada pelo corredor, pelas escadas, por passagens escuras que ela nem sabia que existiam nesta mansão. Levaram-na para o porão, um lugar que a luz do sol nunca tocava, onde a umidade e o frio profundo dos ossos encharcavam tudo. Abriram uma pesada porta de ferro, empurraram-na para dentro e a fecharam com um estrondo. A escuridão a engoliu. Hazel afundou no chão frio de concreto e encostou as costas na parede úmida. Era ali que o chefe da máfia mantinha convidados especiais, traidores, inimigos, as pessoas com quem Alexander Blackwood queria conversar antes que desaparecessem do mundo para sempre. E agora ela estava ali no escuro. Hazel fechou os olhos. Ela pensou em Tommy, seu irmão deitado no hospital esperando por um transplante que talvez nunca viesse. Ela pensou em Mia, no sorriso da menina quando ouviu o vento, no papai tremulante que escapara de sua boquinha. Ela tinha feito. Ela tinha salvo Mia. E agora tudo o que podia fazer era esperar. Esperar pela morte ou esperar por outro milagre. 2 horas se passaram na escuridão. 2 horas de Hazel sentada no chão de concreto congelante. Suas costas contra uma parede úmida, sua mente vazia. Ela não sabia como morreria, se seria baleada ou estrangulada, jogada no rio Chicago ou enterrada viva em algum lugar onde ninguém jamais a encontraria. Ela só sabia que morreria, e Tommy morreria com ela, e tudo terminaria. Então a porta de ferro se abriu. A luz jorrou como uma onda cegante, forçando Hazel a semicerrar os olhos. Jonah estava na soleira da porta, seu rosto cicatrizado não mostrando emoção. "Venha comigo", ele disse de forma monótona. "O chefe quer vê-la." Eles a levaram para cima, não para o escritório de Alexander, mas para um quarto que ela nunca tinha visto antes. O quarto médico da propriedade. Estava inundado de luz fluorescente, suas paredes brancas imaculadas, suas prateleiras forradas com equipamentos médicos modernos que ela só tinha visto nos hospitais mais caros. E no centro daquele quarto estavam 3 pessoas. Mia sentada em uma mesa de exames, olhos grandes ainda vermelhos, contornados, mas sem medo. Um homem de meia idade em um jaleco branco. Seu rosto severo pálido por algo que acabara de descobrir. E Alexander Blackwood parado tão imóvel quanto uma estátua. Seu rosto branco como um cadáver. Olhos cinzentos fixos em uma tela de laptop aberta sobre a mesa. O homem de jaleco branco se virou quando Hazel entrou. Era o Dr. Mitchell, o médico particular da família Blackwood. O médico, os serviçais sussurravam. Tinha cuidado de Alexander e Mia por anos. Ele examinou Hazel de cima a baixo, então se virou para Alexander, sua voz tremendo. "Alexander, eu examinei a orelha de Mia cuidadosamente", ele disse, cada palavra saindo lentamente, como se estivesse contendo algo feroz. "Seu tímpano está completamente intacto. Não há dano algum." "Perfeito." "Esta garota." Ele se virou e olhou para Hazel, espanto em seus olhos. Ela tem mãos tão precisas quanto um cirurgião formalmente treinado. Ela colocou uma pinça no canal auditivo de uma criança de 8 anos na luz fraca de uma lâmpada de cabeceira. Sem equipamento especializado, sem assistência, e removeu um tampão de cera que havia virado pedra sem deixar um único arranhão no tímpano. Se ela tivesse errado por 1 milímetro, apenas 1 milímetro, Mia seria surda de verdade e para sempre. Mas ela não errou. Alexander não disse nada. Ele permaneceu rígido, olhando para a tela do laptop.
Dr. Mitchell respirou fundo e continuou, sua voz começando a tremer de raiva. Mas não é isso que me deixa mais zangado, Alexander. Depois de examinar Mia, eu revisei todo o arquivo médico dela dos anos passados. Todos os registros da Mayo Clinic, de Johns Hopkins, da Cleveland Clinic, dos hospitais mais famosos do mundo para onde você a levou. Dr. Mitchell foi até o laptop e girou a tela em direção a Alexander. Olhe aqui. Ele apontou para uma imagem de orelha digitalizada de 3 anos antes da Cleveland Clinic. Olhe para esta área escura no canal. Você vê? Alexander olhou fixamente, seus olhos se arregalando lentamente. Eles viram a obstrução, Dr. Mitchell disse, sua voz elevando-se com indignação. Bem aqui no prontuário, eles a rotularam como uma anomalia anatômica complexa e intervenção não recomendada. Mas em vez de lhe dizer a verdade, em vez de recomendar um procedimento simples para removê-la, eles a codificaram como dano permanente do nervo auditivo devido a trauma psicológico. Eles mentiram para você, Alexander. Eles sabiam que sua filha não era surda congênita. Eles sabiam que era apenas um tampão de cera bloqueando sua orelha. E eles mentiram. Eles sabiam. Alexander sussurrou, sua voz oca como a de um morto. Por quê? Porque você é uma baleia, Alexander. Dr. Mitchell respondeu amargamente. Na medicina, é assim que eles chamam pacientes ultra-ricos como você. Baleias? Baleias grandes e gordas destinadas a serem ordenhadas. O que significa dano nervoso permanente? Significa tratamento vitalício, medicação cara todo mês, sessões semanais de terapia, acompanhamentos regulares, voos para clínicas especializadas na Europa, no Japão, onde quer que eles queiram. Eles não queriam curar sua filha, Alexander. Eles queriam drenar você para sempre. Um silêncio mortal pairou sobre o quarto. Alexander tremeu, seu corpo inteiro sacudindo como se pego em um terremoto. 6 anos. 6 anos sua filha viveu em silêncio. 6 anos ela tocou sua orelha e sentiu dor. 6 anos ele gastou milhões de dólares, voou pelo mundo, implorou a todos os médicos. E tudo isso tinha sido uma performance encenada por pessoas de jaleco branco, pessoas em quem ele havia confiado, pessoas a quem ele havia entregue a vida de sua filha. Eles o haviam enganado, eles haviam deixado sua filha sofrer, eles haviam roubado 6 anos da infância de Mia, tudo por dinheiro. Alexander se virou para Hazel. Ela ainda estava entre 2 guardas, seus pulsos ainda algemados, mas seus olhos não tinham mais medo. Ela havia feito o que precisava fazer. Mesmo que ela morresse, ela não se arrependeria. Você. Alexander abriu a boca, sua voz rouca, como se cada palavra tivesse que lutar para sair de uma parede em sua garganta. Como você sabia? Como você sabia o que os melhores médicos do mundo não sabiam? Ou fingiam não saber? Hazel olhou diretamente nos olhos de Alexander, e desta vez ela não estava mais com medo. Ela havia enfrentado a morte naquele porão úmido e sem luz. Ela havia aceitado que talvez nunca mais visse Tommy. Ela havia largado tudo. E quando alguém largou tudo, não há mais nada a temer. Eu costumava ser estudante de enfermagem, ela disse, sua voz estranhamente calma. 3º ano antes de ter que desistir. Durante meu treinamento hospitalar, vi um caso semelhante. Um menino de 10 anos diagnosticado como surdo congênito por 5 anos. Ninguém questionou o diagnóstico, mas notei que ele continuava tocando sua orelha e contraindo o rosto como se estivesse com dor. Eu disse ao médico assistente. Eles verificaram novamente e encontraram um tampão de cera endurecido selando o canal auditivo. 15 minutos depois, o menino podia ouvir. Ela pausou por um segundo e respirou fundo. Quando vim trabalhar aqui, vi Mia. Via tocando sua orelha direita repetidamente, com dor, exatamente como aquele menino anos atrás. Prestei atenção. Observei e reconheci isso como um sinal. Ninguém mais notou.
Ou talvez eles notaram e pararam de se importar há muito tempo. Para eles, Mia era apenas uma criança surda, e o que quer que uma criança surda faça é tratado como normal. Alexander ficou ali ouvindo, seu rosto pálido e vazio. Então ele perguntou, sua voz rouca: "Por que você não me contou? Por que você não veio até mim e me disse o que suspeitava?" Hazel quase riu, mas conteve-se. "Por que você não teria acreditado em mim?" Ela respondeu sem rodeios. "Quem sou eu? Uma empregada? Sem diploma, sem licença, sem reputação. E eu deveria entrar e dizer que sei mais do que médicos da Mayo Clinic, de Johns Hopkins, de hospitais onde a taxa de consulta sozinha equivale ao meu salário anual inteiro." Ela balançou a cabeça. "Você teria pensado que eu era louca. Ou você teria pensado que eu estava tentando chamar a atenção, tentando usar sua filha para algo. Você teria chamado mais especialistas, as mesmas pessoas que ignoraram por 6 anos, e eles teriam reafirmado o diagnóstico antigo. Então você teria me demitido ou pior." Ela olhou diretamente para ele. "Eu teria morrido antes que pudesse explicar qualquer coisa." O silêncio preencheu o quarto. Ninguém falou. Dr. Mitchell ficou rígido ao lado do laptop. Jonah e o guarda permaneceram tensos, as mãos pousadas nos cabos de suas armas, prontos para agir a qualquer comando. Mia sentou-se na mesa de exames, olhos arregalados movendo-se entre seu pai e Hazel, sem compreender totalmente o que estava acontecendo, mas sentindo a tensão no ar. E Alexander, o mais infame chefe da máfia de Chicago, ficou ali como uma pedra, olhos cinzentos fixos em Hazel com uma expressão que ela não conseguia ler. Então ele se aproximou. Jonah e os guardas se tensaram instantaneamente, os dedos enrolados em suas armas, prontos para intervir. Eles não sabiam o que seu chefe faria. Atacá-la, matá-la. Qualquer coisa era possível com Alexander Blackwood. Mas o chefe da máfia não fez o que eles esperavam. Alexander Blackwood abaixou a cabeça, curvou a cabeça para uma empregada cujos pulsos ainda carregavam as marcas das algemas, curvou a cabeça para a mulher que ele havia ordenado que fosse jogada no porão horas antes, curvou a cabeça para Hazel Morgan, uma jovem mulher com nada além de suas mãos e um coração corajoso. "Eu quase matei a única pessoa que poderia salvar minha filha", ele disse, sua voz rouca, como se cada palavra tivesse que empurrar através de uma pedra em sua garganta. "Eu olhei para você e vi uma ameaça. Eu olhei para um uniforme de empregada e vi alguém abaixo de mim, alguém que não valia a pena ouvir. Eu olhei para suas mãos e as vi como sujas, como perigosas, como algo que estava machucando minha filha." Ele levantou a cabeça e Hazel viu seus olhos avermelhados e brilhando com lágrimas. "Mas aquelas mãos fizeram o que meus milhões não podiam fazer. Aquelas mãos devolveram a audição à minha filha. Aquelas mãos salvaram Mia." "Sinto muito, Hazel Morgan", ele disse. E foi a primeira vez em sua vida que Alexander Blackwood, um chefe da máfia, pediu desculpas a alguém que não fosse sua filha. Hazel ficou ali atordoada. Ela havia se preparado para a morte. Ela havia se preparado para a tortura. Ela havia se preparado para o pior. Mas ela não havia se preparado para isso. Ela não havia se preparado para que o mais infame chefe da máfia de Chicago abaixasse a cabeça e lhe pedisse desculpas. Você não precisa se desculpar", ela gaguejou sem saber o que dizer. "Você estava protegendo sua filha. Qualquer pai faria o mesmo. Eu quase matei a salvadora do meu filho." Alexander balançou a cabeça, amargura em sua voz. "Isso não é proteção. Isso é cegueira", ele sinalizou para Jonah. O chefe dos guarda-costas avançou, tirou uma chave e destrancou as algemas de Hazel. Hazel esfregou os pulsos onde o metal frio havia deixado marcas vermelhas em sua pele. Alexander pegou a mão dela. A mão que uma vez estrangulou traidores. A mão que segurou uma arma e matou inimigos.
agora segurando a dela gentilmente como se fosse algo precioso e frágil. Você tem família que precisa de ajuda, Hazel? Ele perguntou, sua voz firme e séria. Diga-me. Tudo. Qualquer coisa que você precisar, eu farei. Hazel hesitou. A pergunta de Alexander ecoou dentro de sua cabeça e ela não sabia como responder. Deveria ela dizer a verdade? Deveria ela contar a um chefe da máfia sobre Tommy? Sobre o irmão que estava definhando em uma cama de hospital? Sobre os $50.000 que ela não tinha? Sobre o rim que seria dado a outra pessoa se ela não pudesse pagar dentro das próximas 48 horas? Mas então ela pensou, o que ela tinha a perder? Ela quase morreu esta noite. Ela havia enfrentado a morte naquele porão úmido e sem luz. Ela havia deixado tudo ir. E agora, se houvesse uma chance, mesmo que pequena, de salvar Tommy, ela tinha que aproveitá-la. Eu tenho um irmão, ela começou, sua voz tremendo. Tommy, ele tem 22. Ele tem insuficiência renal em estágio terminal há 2 anos. 3 vezes por semana, ele tem que passar por diálise para se manter vivo, e o custo disso consome quase tudo o que eu ganho. Ela respirou fundo, tentando conter as lágrimas que subiam rapidamente. Ontem, o hospital me ligou. Eles disseram que encontraram um doador de rim compatível para Tommy. Isso é muito raro com o tipo sanguíneo dele. Mas para segurar aquele rim e prosseguir com a cirurgia, eu preciso fazer um depósito de 50 mil em 72 horas. Agora restam menos de 48 horas. Se eu não tiver o dinheiro, o rim será transferido para outro paciente na lista de espera. E Tommy, sua voz falhou. Tommy vai morrer. Silêncio. Alexander olhou para ela, olhos cinzentos não revelando nada. Hazel continuou como se, uma vez que a fechadura fora quebrada, ela não pudesse parar. É por isso que eu trabalho aqui. O salário é 5 vezes o que é em qualquer outro lugar. Eu sabia que essa era a propriedade de um chefe da máfia. Eu sabia os riscos. Ouvi as histórias sobre pessoas que desapareceram depois de trabalhar aqui, mas não me importei. Ela olhou diretamente nos olhos dele. Eu não me importo quem você é, o que você faz, quantas pessoas você matou. Eu só preciso de dinheiro. Eu só preciso que Tommy viva. Ele é a única família que me resta neste mundo. Alexander ouviu sem interromper. Seu rosto permaneceu ilegível, mas aqueles olhos cinzentos pareciam estar pensando muito. Quando Hazel terminou, ele se levantou sem uma palavra, tirou o telefone do bolso interno de seu paletó e discou. Hazel o observou, sem saber o que ele estava fazendo. Talvez ele estivesse ligando para alguém para verificar sua história. Talvez ele estivesse ligando para um guarda para levá-la para outro lugar. Ela não sabia. Tudo o que podia fazer era ficar ali e esperar. Carter, Alexander disse ao telefone, sua voz fria e decisiva, a mesma voz que ele usava ao dar ordens a seus homens. Transfira $500 mil para o Northwestern Memorial Hospital agora mesmo. Paciente chamado Tommy Morgan. Cirurgia de transplante de rim. Eu quero o melhor cirurgião daquele hospital no caso. Quarto VIP, melhor cuidado pós-operatório. Eu quero que ele seja tratado como se fosse meu filho. Finalize toda a papelada em 2 horas. Ligue-me de volta quando estiver feito. Ele encerrou a ligação como se tivesse acabado de pedir pizza para o jantar. Hazel ficou congelada, incapaz de acreditar no que havia ouvido. $500 mil. Ele acabara de ordenar uma transferência de $500 mil. Não os 50 mil que ela precisava. 500 mil, 10 vezes mais. Suficiente para cobrir não apenas a cirurgia, mas toda a recuperação, medicação e talvez anos de tratamento depois. Eu não pedi isso a você, ela gaguejou, a voz tremendo. Eu não pedi nada a você. Eu sei. Alexander se virou para ela, olhando-a com uma expressão que ela nunca havia visto nele. Não fria, não ameaçadora, apenas um respeito profundo e honesto. Você não pediu. É exatamente por isso que estou dando. Ele se aproximou, sua voz abaixando.
Você arriscou sua vida para salvar minha filha, Hazel. Você sabia quem eu sou. Você sabia o que eu posso fazer com você. Você sabia que se fosse pega, morreria, e ainda assim o fez, não por dinheiro, não para ser recompensada, mas porque você não podia ver uma criança com dor e não fazer nada. Ele fez uma pausa. E quando eu quase a matei, odiou-me. Você não me odiou, não. Odiou. Você até disse que eu estava apenas protegendo minha filha. Você me perdoou quando eu não merecia perdão. Você é o tipo de pessoa que nunca conheci na minha vida. Hazel Morgan. Alexander sentou-se na cadeira ao lado da mesa de exames e olhou para ela seriamente. Você não é mais uma empregada. A partir de amanhã, você será a cuidadora pessoal de Mia. Você ficará ao lado dela. Ajude-a a aprender a falar, aprender a ouvir, aprender a viver com o mundo que ela acaba de descobrir. Seu salário corresponderá ao que você fez e ao que você fará. Ele se levantou e se aproximou ainda mais. E Hazel, pela primeira vez, algo suavizou nos frios olhos cinzentos do chefe da máfia de Chicago. Não me chame mais de senhor. Alexander, apenas Alexander. Naquela noite, depois que tudo se acalmou, depois que Mia adormecera em seu quarto com um sorriso nos lábios, depois que a mansão voltou ao silêncio, Hazel sentou-se em seu novo quarto. Um quarto 3 vezes maior que o antigo quarto dos serviçais, com uma cama macia, cobertores quentes e uma janela com vista para o jardim. Ela segurou seu telefone com mãos trêmulas e ligou para o Northwestern Memorial Hospital. Olá, meu nome é Hazel Morgan. Estou ligando para perguntar sobre o paciente Tommy Morgan. Senhorita Morgan. A voz da enfermeira do outro lado veio brilhante de excitação. Acabamos de receber o pagamento. 500 mil. Tudo está liberado. A cirurgia de Tommy será amanhã de manhã. O chefe do departamento a realizará pessoalmente. Ele receberá o melhor atendimento. Você pode ter certeza. Lágrimas jorraram. Hazel chorou, incapaz de parar, chorando de alívio, de felicidade, de gratidão, de todos os sentimentos que ela havia reprimido por anos. Posso falar com Tommy? Ele está meio acordado da medicação, mas vá em frente. Ele poderá ouvi-la. Hazel ouviu o telefone sendo segurado na orelha de seu irmão. Ela respirou fundo e tentou firmar a voz. Tommy, você pode me ouvir, mana? Hazel. A voz de Tommy estava fraca e embaçada. Sou eu, Tommy. Ouça-me. Lágrimas escorreram por suas bochechas. Você vai viver, Tommy. Você fará o transplante amanhã. Você vai melhorar. Eu prometo a você. Você vai viver. 3 meses se passaram como um sonho. A cirurgia de Tommy foi um sucesso na manhã seguinte àquela fatídica noite de nevasca. A operação durou 6 horas, e quando o chefe do departamento saiu da sala de cirurgia com um sorriso no rosto, Hazel desmaiou no corredor do hospital com o choque de alívio. O novo rim funcionou perfeitamente. O corpo de Tommy não mostrou sinais de rejeição. E agora, após 3 meses de recuperação em um quarto VIP no Northwestern Memorial Hospital, o jovem de 22 anos podia sentar, andar, e até mesmo havia começado exercícios leves sob a orientação de um fisioterapeuta que Alexander contratou privadamente. Alexander pagou todas as contas integralmente, não apenas pela cirurgia, mas também por 3 meses de cuidados pós-operatórios, medicação e até mesmo o salário de uma enfermeira particular designada a Tommy 24 horas por dia. Quando Hazel tentou agradecê-lo, Alexander apenas o dispensou e disse: essa é uma dívida que nunca poderei pagar. E Mia, a menina de 8 anos que vivera em silêncio por 6 anos, estava agora aprendendo a falar com uma das melhores terapeutas da fala e linguagem da América. Uma mulher que Alexander trouxe de Boston por um salário extravagantemente alto. Mas o estranho era que, não importa o quão habilidosa a especialista fosse, Mia sempre progredia mais rápido quando estava com Hazel. Talvez porque Hazel não a pressionava, não transformava cada lição em um teste estressante. Ela apenas conversava com Mia, brincava com ela, lia livros em voz alta,
e deixava a criança copiar naturalmente. Ber... Exatamente. Aprender naturalmente. A primeira palavra que Mia falou claramente sem tropeçar ou arrastar. Não foi papai como Alexander esperava. Foi Hazel. A menina praticou por dias, querendo que fosse perfeita, querendo que a mulher que a salvou ouvisse seu nome ser dito corretamente. E quando Mia finalmente disse Hazel com clara confiança, ambas choraram. A propriedade Blackwood não era mais silenciosa como uma tumba. Havia música de piano vindo da sala de estar todas as tardes. Mia praticando porque ela estava tão cativada pelo som que queria criar o seu próprio. Havia risadas, raras, mas reais, vindo do quarto de Mia quando Hazel contava uma piada ou quando as duas brincavam juntas. Havia passos correndo pelo corredor e a voz de Mia chamando Hazel, Hazel, alto o suficiente para ecoar pela mansão sempre que ela queria mostrar algo novo que acabara de aprender. E o mais miraculoso de tudo, os serviçais também começaram a mudar. Eles não se moviam mais como fantasmas. Eles começaram a conversar uns com os outros, começaram a sorrir quando viam a pequena senhora passar correndo, começaram a ousar levantar os olhos em vez de manter a cabeça baixa a cada minuto do dia. Alguns deles até ousavam acenar para Hazel no corredor. Algo inimaginável apenas alguns meses antes. Alexander também mudou. Ele chegava em casa mais cedo e não desaparecia mais até a meia-noite como costumava fazer. Ele jantava com Mia todos os dias, sentado à cabeceira da longa mesa e ouvindo enquanto sua filha lhe contava sobre seu dia, com uma voz que ainda era lenta e às vezes gramaticalmente incorreta, mas cheia de entusiasmo. Ele aprendeu linguagem de sinais para se comunicar com Mia nos momentos em que ela estava cansada e não queria falar, mesmo que agora pudesse ouvir e conversar. Ele até começou a aprender piano com ela, embora os dedos que uma vez esmagaram gargantas de inimigos fossem tão desajeitados que Mia explodiria em risadas sempre que ele acertasse a nota errada. E às vezes, quando ele achava que ninguém notava, o olhar cinzento de Alexander demorava-se em Hazel mais do que o necessário, observando-a rir com Mia, observando-a ler para sua filha, observando-a existir em seu espaço como se ela pertencesse ali, muito antes de ele saber seu nome. Uma noite, depois que Mia adormecera, Hazel sentou-se na biblioteca da mansão lendo um romance antigo que encontrara em uma prateleira. O quarto estava quieto, preenchido apenas pelo crepitar da lenha na lareira, e a luz dançante nas paredes forradas de livros. Então a porta se abriu. Alexander entrou sem uma palavra e sentou-se na poltrona ao lado dela. Isso era algo que ele nunca fizera com ninguém, sentar-se ao lado de alguém, apenas sentar. Não para dar ordens ou ameaçar ou negociar. Você sabe, Hazel, ele começou, sua voz baixa e cansada. Você é a primeira pessoa em 6 anos que não teve medo de mim. Hazel levantou os olhos de seu livro e sorriu fracamente. Eu tenho medo de morrer, mas tenho mais medo de me arrepender. Silêncio. Alexander olhou para as chamas, seus olhos distantes, como se estivesse olhando para um passado que só ele podia ver. Então ele começou a contar a ela sobre Catherine, sobre como se conheceram quando ambos eram jovens e ingênuos, sobre o amor deles, feroz e imprudente e destemido de qualquer coisa, sobre a noite em que Catherine morreu, sobre a sensação de segurar a mão fria de sua esposa no hospital, sobre Mia sentada ao lado do corpo de sua mãe, com sangue em suas pequenas mãos, sobre a culpa que ele carregou por 6 anos. Culpa de que se ele não tivesse sido Alexander Blackwood, Catherine não teria morrido. Bia. Não teria perdido sua mãe. Não teria perdido sua audição. Hazel ouviu sem interromper. Ela não o julgou, não ofereceu conforto barato, não disse coisas sem sentido como tudo vai ficar bem. Ela apenas ouviu. E quando Alexander terminou, ela disse suavemente: Alexander, você não escolheu que Catherine morresse. Você não escolheu que Mia perdesse a mãe.
Mas você escolheu amar Mia todos os dias por 6 anos, mesmo no desespero, mesmo na impotência. Isso é o que importa. Pela primeira vez em 6 anos, Alexander se sentiu mais leve, como se uma pedra maciça tivesse sido retirada de seu peito. Quando Hazel se levantou para sair, ele estendeu a mão e pegou a dela, apenas por um segundo, apenas um aperto gentil, mas foi o suficiente para ambos entenderem que algo estava mudando entre eles. Algo maior que gratidão, algo mais profundo que respeito, algo que nenhum dos dois ousava nomear ainda. 6 meses depois, no 9º aniversário de Mia, a propriedade Blackwood transbordou de som e cor pela primeira vez em sua história. Balões de todas as cores pendiam por todo o jardim. Fitas de seda foram enroladas em troncos de árvores, e uma banda ao vivo tocava melodias brilhantes e alegres em um pequeno palco construído no meio do gramado. Risadas de crianças ecoavam por toda parte. Dezenas de crianças correndo, brincando, gritando com puro deleite. Essas crianças não eram ricas, e não eram os filhos e filhas de parceiros de negócios. Elas vieram da fundação de caridade que Alexander havia criado 3 meses antes. Uma fundação dedicada a encontrar e ajudar crianças que haviam sido diagnosticadas incorretamente. Crianças como Mia, crianças que o sistema médico havia abandonado por lucro. A Hazel dirigia essa fundação. Em 3 meses de trabalho, eles encontraram 7 crianças que haviam sido diagnosticadas incorretamente. 7 crianças que receberam de volta uma vida normal. 7 pequenos milagres criados pelas mãos de pessoas corajosas o suficiente para olhar mais de perto e se importar mais. E entre as crianças brincando, havia um jovem de 22 anos rindo alegremente enquanto jogava bola com elas. Tommy. Ele estava completamente saudável agora, sua pele rosada, seu corpo cheio de energia. Nada como a sombra pálida e oca em uma cama de hospital apenas 6 meses antes. Hazel observou seu irmão à distância e seu coração se encheu de gratidão. A festa atingiu seu pico quando Mia subiu ao pequeno palco para dizer obrigado. A menina de 9 anos ficou diante da multidão, longos cabelos pretos trançados em 2 lindas tranças, um vestido rosa bufante como uma princesa, olhos grandes brilhando de felicidade. Seu discurso ainda era um pouco lento, e ela ainda tinha que fazer uma pausa às vezes para encontrar a palavra certa, mas era claro e confiante de uma forma que ninguém teria ousado imaginar 6 meses antes. Obrigado a todos por virem ao aniversário de Mia. Ela começou, sua voz sendo levada pelo microfone. Antes, Mia vivia em silêncio. Mia não podia ouvir nada. Mia pensava que o mundo era assim. Mia pensava que Mia viveria em silêncio para sempre. Ela fez uma pausa e respirou fundo. Mas então alguém veio. Alguém que não era médico, nem especialista, apenas uma pessoa que limpava a casa de Mia. Mas ela viu Mia, realmente viu Mia, não como uma criança doente, não como a filha do chefe, mas como Mia. Apenas Mia. Ela se virou para olhar para Hazel, seus olhos brilhando com lágrimas. A senhorita Hazel deu a Mia um som, deu a Mia uma voz, deu a Mia o vento, a chuva, o piano, a voz do papai dizendo, papai ama a Mia. A voz de Mia falhou. A senhorita Hazel deu a Mia uma família. Mia te ama muito. Hazel ficou embaixo do palco, lágrimas caindo incontrolavelmente. Ela subiu, envolveu Mia em um abraço apertado, e elas choraram nos braços uma da outra, enquanto os aplausos da multidão troavam ao redor delas. Então Alexander avançou. O outrora temido chefe da máfia, o homem que fizera toda Chicago tremer, ficou ali com olhos avermelhados e um sorriso trêmulo. Ele colocou uma mão no ombro de Mia e com a outra ele pegou a mão de Hazel na frente de todos, sem esconder, sem hesitação. Ela não apenas salvou Mia, ele disse, sua voz baixa e espessa de emoção. Ela me salvou também. Após a festa, quando o sol começou a se pôr e o céu de Chicago ficou vermelho alaranjado,
Hazel ficou sozinha na varanda do segundo andar. Olhando para a cidade estendida abaixo dela, ela ouviu passos atrás dela e não precisou se virar para saber quem era. Alexander ficou ao lado dela, em silêncio por um longo momento, observando o pôr do sol com ela. Hazel, ele disse suavemente. Sim, fique. Sua voz era quieta. E quando Hazel se virou para olhá-lo, ela viu algo nos olhos cinzentos do chefe da máfia que nunca havia visto antes. Esperança e amor. Fique aqui, não como cuidadora de Mia, mas como parte desta família, como parte de mim. Hazel olhou para ele, seu coração disparado. Eu preciso pensar, Alexander. Eu sei. Ele sorriu. Um sorriso raro e caloroso que derreteu a dureza usual de seu rosto cinzelado. Eu vou esperar. Esperei 6 anos para ouvir minha filha dizer, papai, eu posso esperar mais. De dentro da casa, a voz de Mia soou brilhante e feliz. Papai e Hazel, venham cortar o bolo. As velas estão prestes a derreter. Hazel riu. Alexander pegou a mão dela e a levou de volta para dentro, onde luz quente e risadas esperavam. A propriedade Blackwood não era mais uma fortaleza de escuridão. Ela havia se tornado um lar, e Hazel Morgan, a garota que uma vez não tinha nada além de suas mãos e um coração corajoso, finalmente encontrou seu lugar. Esta história nos deixa com uma lição profunda sobre o valor da coragem e do cuidado real. Às vezes, os milagres não vêm dos lugares mais luxuosos ou das pessoas de mais alto status. Eles vêm das mãos trêmulas de alguém que ousa fazer o que é certo quando o mundo inteiro se afasta. Eles vêm de um coração corajoso o suficiente para amar mesmo com medo. Eles vêm de olhos que podem ver o que os outros perdem e de um espírito que se importa com os esquecidos. Se esta história tocou seu coração, por favor, toque em curtir e compartilhe este vídeo com as pessoas que você ama. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder essas histórias emocionantes todos os dias. Gostaríamos muito de saber como você se sente sobre esta história e se você já conheceu pessoas como Hazel em sua própria vida. Pessoas que silenciosamente fazem o bem sem precisar que ninguém saiba. Por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Lemos cada comentário e valorizamos profundamente cada mensagem que vem do coração. Finalmente, desejamos a todos vocês que assistem a este vídeo boa saúde, uma vida alegre e paz todos os dias. Obrigado por ouvir. Adeus e nos vemos novamente no próximo vídeo.